Olá, Pai do Senhor. Vamos continuar nossa leitura bíblica do livro de 1 Crônicas, capítulo 26. Os guardas do templo. Segue a lista dos levitas que foram escalados para trabalhar como guardas do templo. Meselemias, filho de Coré, da família de Asaf e do grupo de famílias de Corá. Perdão, é o grupo Corá. Não Coré, como eu falei. É Coré, tá certo. Vamos ler de novo, então. Meselemias, filho de Coré, da família de Asaf e do grupo de famílias de Corá. Ele foi pai de 7 filhos, que foram os seguintes, por ordem de idade: Zacarias, Jediel, Zebadias, Jatiniel, Elão, Janã e Elionai. Obed-edom, a quem Deus abençoou, dando 8 filhos. Eles foram seguidos por ordem de idade: Semaias, Jeozabade, Joá, Zacá, Netanel, Amiel, Issacar e Peuletai. Semaias, o filho mais velho de Obed-edom, foi pai de 6 filhos: Otini, Rafael, Obed, Eusabed, Elu e Semaquias. Porém, valentes, todos eles eram importantes no seu grupo de famílias. E os 2 últimos eram ainda mais valentes do que os outros. A família de Obed-edom forneceu 62 homens valentes e fortes para trabalharem como guarda do templo. A família de Meselemias ofereceu 18 homens valentes. Do grupo de família de Merari havia Osá, que foi pai de 4 filhos; Sirem, que foi posto pelo seu pai como chefe, embora não fosse o filho mais velho; Ilquias, Tebalias e Zacarias. Ao todo, 13 membros da família de Osá eram guardas do templo. Os guardas do templo foram divididos em grupos de acordo com as suas famílias e receberam tarefas no serviço do templo como os outros levitas. Fizeram um sorteio entre as famílias, tanto grandes como pequenas, e assim cada uma foi escalada para tomar conta de um portão. Selemias recebeu por sorteio o portão leste, e o seu filho Zacarias, que sempre dava bons conselhos, recebeu o portão norte. Obed-edom foi sorteado para o portão sul, e os seus filhos foram sorteados para tomar conta dos depósitos. Zupim e Oza receberam por sorteio o portão oeste e o portão de Selequete na entrada de cima. O serviço dos guardas foram dividido do seguinte modo: cada dia havia 6 guardas no leste, 4 no
norte e 4 no sul. 4 guardas ficavam nos depósitos, 2 em cada um. No pátio oeste ficavam 4 guardas perto da estrada. No pátio oeste ficavam 4 guardas perto da estrada e 2 no pátio propriamente dito. Assim ficaram repartidas as tarefas dos guardas que pertenciam ao grupo de famílias de Coré e de Marari. Outros serviços do templo. Outros dos seus irmãos levitas estavam encarregados do templo Os outros irmãos levitas estavam encarregados do tesouro do templo e dos depósitos onde ficavam guardados os presentes oferecidos a Deus. Ladã, um dos filhos de Gerson, foi o antepassado de muitos do grupo de famílias, entre eles a família do seu filho Jeiel. Jeieli, Zetã e Joel. Os outros 2 filhos de Ladã estavam encarregados do tesouro e dos depósitos do templo. Os descendentes de Arão, Isá e Hebron e Uziel também receberam tarefas. Zebuel, do grupo de família de Gerson, filho de Moisés, era o filho encarregado do tesouro do templo. Ele era aparentado com Selomite, através de Eliezer, irmão de Gerson. Eliezer foi pai de Reabias, Reabias foi pai de Jesaias, Jesaias foi pai de Jorão, Jorão foi pai de Ziquim, e Ziquim foi pai de Selomite. Selomite e os membros da sua família estavam encarregados de todos os presentes oferecidos a Deus pelo rei Davi, pelos chefes de famílias, pelos líderes de grupos de famílias e pelos oficiais do exército. Esses parentes eram coisas tomadas dos inimigos na guerra esses parentes eram coisas tomadas dos inimigos na guerra e separadas para serem usadas no templo. Selomite e sua família estavam encarregados de tudo aquilo que havia sido dedicado para ser usado no templo. No meio dessas coisas estavam os presentes dados pelo profeta Samuel, pelo rei Saul, por Abner, filho de Ner, e por Joabe, cuja mãe chamava Zeruia. Deveres de outros levitas. Kenanias e os seus filhos, que eram descendentes de Isar, estavam encarregados de escrever o que acontecia e de resolver as questões que surgiam no meio do povo de Israel. Asabias e 1.700 dos seus parentes, todos eles homens de valor, eram descendentes de
Hebron. Eles foram encarregados de cuidar de todos os assuntos, tanto os religiosos como os da vida comum em Israel. No lado oeste do Rio Jordão, Jerias era o chefe dos descendentes de Hebron. No ano 40 do reinado de Davi foi festa. No ano 40 do reinado de Davi foi feita uma pesquisa nas listas de famílias dos descendentes de Hebron e foram encontrados morando em Jazer, na região de Gileade, soldados de grande coragem que pertenciam à família de Hebron. Entre os parentes de Jerias, o rei Davi escolheu 2.700 chefes de famílias, homens de valor, e os encarregou de cuidar de todos os assuntos, tanto os religiosos como os na vida comum em Israel, no lado leste do Rio Jordão, isto é, nos territórios de Ruben, Gade e Manassés do leste. Então é isso a leitura de hoje. Tenham um excelente dia abençoado e que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém.